A paz de Jesus a você, meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria no seu coração. Estamos celebrando nesse final de semana a festa de São Pedro e de São Paulo, com muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse final de semana, celebramos as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Pedro, primeiro Papa da Igreja, aquele que Jesus instituiu como o grande chefe, né, da Igreja, e que todos os apóstolos sempre respeitaram a grandeza de Pedro e da sua liderança na Igreja. De outro lado, nós celebramos Paulo, o grande evangelizador, o grande formador de comunidades, né? Nós temos hoje a nossa fé católica espalhada pelo mundo inteiro, de uma certa forma, graças a Paulo, porque ele foi evangelizando, formando comunidades, e isso aí fez com que o evangelho fosse realmente difundido. Por isso que nós temos duas grandes colunas que celebramos nesse final de semana, tá bem? Olha bem, na primeira leitura nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vemos a questão de Pedro. Pedro estava preso, o Sinédrio já tinha matado Tiago Maior, né? E viu que aquilo os judeus, né, gostaram daquela história, né? E por eles, quem matou foi Herodes. Mandou matar Tiago, e isso aí agradou os judeus. Eles prenderam Pedro para matar Pedro também. Mas Pedro não podia morrer nesse momento, não era a hora ainda, ele tinha missão a cumprir. Então ele na cadeia com 16 soldados, conforme nos mostra o texto, Pedro acordou de madrugada com um anjo falando com ele, as cadeias caíram do seu braço, tal, mandou colocar a capa e saiu com ele, ele passou pelos portões, passou pelo portão principal e foi embora. A hora que ele estava indo, aí ele viu que aquilo não era um sonho, era uma verdade. Um ponto fundamental dessa leitura é: enquanto Pedro estava preso, a comunidade estava em oração. Aqui é um ponto fundamental. Diante de qualquer mal que o mundo queira nos fazer, o que nós temos que fazer? Rezar. Pedro estava lá e a comunidade estava orando por Pedro. E Pedro foi liberto de uma forma espetacular. Não é isso? A hora que o pessoal viu, a cadeia estava vazia, as portas estavam fechadas, e as grades estavam trancadas e Pedro não estava lá dentro. Não é, né? Quando vê, Pedro estava lá no templo pregando a palavra de Deus. Foi o que aconteceu. Então nós vemos esse grande homem de Deus, o grande Pedro, realizando essa maravilha de Deus, né? A partir da sua entrega a Jesus e da comunidade em oração. Meu irmão, minha irmã, uma andorinha não faz verão. Nós vivemos em comunhão, em comunidade. Por isso que nós somos chamados a viver na igreja, a termos o nosso grupo, a termos a nossa comunidade, para que nela nós possamos verdadeiramente sentir o calor do irmão, sentir a alegria de uma vida comunitária. Quando nós olhamos na segunda leitura, nós vemos Paulo, né? Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Paulo está preso, já está praticamente no final da sua vida, mas Paulo fala uma coisa maravilhosa. Combati um bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição, a sua manifestação. Paulo já está preso, está escrevendo uma carta para Timóteo. A coisa agora para Paulo vai ficar feia, porque depois ele vai ser decapitado, não é isso? E ele sabe disso, por isso que ele fala: combati um bom combate, não é isso? Guardei a fé, agora eu estou esperando a coroa da vitória, que o justo juiz me dará. E não dará só a ele, também a nós. Meu irmão, minha irmã, nós também temos que dizer isso: combati um bom combate, tá bem? Porque a nossa vida é um constante combate, buscando a Deus. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, tem uma amiga lá do Rio de Janeiro, que um dia ela estava no apartamento dela, com o marido, na sala, e ela disse isso para ele: meu marido, combati um bom combate, guardei a fé, e estou recebendo a coroa da vitória. E morreu, né? Olha só que maravilha. Meu irmão, minha irmã, nós também temos que combater um bom combate. Isto é, temos que falar de Jesus, evangelizar, levar Jesus para as pessoas, rezar, pedir a bênção de Deus na nossa casa, que o Senhor transforme a nossa família. Nós temos que rezar muito, irmãos. Combater um bom combate. Quando chegar no final da nossa vida, nós vamos falar assim: valeu a pena, eu fiz tudo que devia fazer, valeu a pena, eu não fiquei dormindo de barriga para cima, eu não negligenciei o Evangelho, eu servi a Deus, eu fiz de tudo para servir a Deus. Precisa, para mim e para você, nós temos essa alegria de combater um bom combate, de seguir a fé, de fazer as coisas acontecer do jeito que o Senhor deseja. Isso para nós é fundamental, meu irmão, minha irmã, que nós possamos sim mergulhar no Senhor Jesus, mergulhar na fé e fazer com que Deus realize em nós a sua graça, que Deus realize em nós o seu poder. Nós precisamos desse momento de Deus na nossa vida. Nós precisamos desse momento de Deus para nosso caminho. Que nós possamos nesse dia buscar essa graça de Deus para toda a nossa vida. Amém? E no Evangelho, peraí, aí. No Evangelho, vamos pegar o Evangelho. Evangelho 16, né? Que versículo 13 a 19. 13 a 19. Olha bem, quando você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 9, Jesus está com os seus discípulos e ele chegou ao território da Cesareia. Ali ele começa a conversar com o pessoal, com os discípulos, com os apóstolos, e vai fazer uma pergunta: quem que o pessoal fala que sou eu, o Filho do Homem? E aí vem a história. Uns falam que é João Batista, outros falam que é Jeremias, outro um dos profetas. E o Senhor pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nesse momento, Pedro abre a boca e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui é importante para nós percebermos isso, porque quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus percebe quem é Pedro. Que Pedro é aquele que foi escolhido pelo Pai para ser o chefe da igreja. A vocação de Pedro aparece aqui. Isso é importante a gente saber. Porque Jesus escolheu os 12, estava caminhando com os 12. Ele viu que a liderança de Pedro, porque Pedro era pescador. E ele era o chefe dos pescadores lá no Mar da Galileia, né? Ele que mandava na turma. Então Jesus sabia que Pedro era um grande líder. Mas nesse momento, Jesus percebe que o Pai escolheu Pedro para ser o chefe da igreja. Por isso que Jesus fala: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro não tinha consciência de quem era Jesus, que ele era Deus, Filho de Deus, Salvador. Essa consciência ainda não tinha Pedro.
mas Pedro falou pela graça do Espírito Santo, ele proclamou quem era Jesus, mesmo sem entender quem era Jesus. Aí Jesus percebe quem é Pedro. Aí Jesus fala para ele, olha só, eu te declaro, tu és Pedro. Antes Jesus falou Simão, agora falou Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, opa, agora mudou. A vocação de Pedro entrou aí, porque Jesus falou Simão, filho de Jonas. Agora Jesus fala Pedro, tu és pedra. Então, mudando o nome de Pedro de Simão para Pedro, Jesus mostra para ele a sua vocação, o seu chamado. O chamado de Pedro nasce exatamente aqui, porque antes era Simão, agora se torna Pedro. Tu és pedra, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso, meu irmão, minha irmã? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, você será ungido pelo Espírito, será conduzido pelo Espírito, e nada vai derrubar a minha igreja. E olha, sobre ti eu erguerei a minha igreja. Jesus está falando que ele está instituindo a sua igreja na pessoa de Pedro. Por isso, meu irmão, minha irmã, que hoje o Papa, que é sucessor autêntico de Pedro, né, o Papa, a igreja proclama em dogma que o Papa é infalível. A infalibilidade do Papa. A infalibilidade do Papa não está ligada na sua pessoa, se ele é pecador ou não, mas na sua gestão, na sua direção, naquilo que ele dirige à igreja. Porque nesses 2000 anos, a igreja nunca pecou na questão de fé e moral. Por quê? Porque ela é assistida plenamente pelo Espírito Santo. Aqui é um ponto, mas um ponto mais do que fundamental para nós. Quando Jesus fala para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Depois Jesus fala assim, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pronto. A chave do céu está na mão do Papa. De Pedro e hoje do Papa. Tudo que ligar está ligado, tudo que desligar está ligado. Por quê? Porque ele é assistido plenamente pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja nasce em Pentecostes. Ela é inaugurada em Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, nesse tempo de Pentecostes até a parousia, o fim dos tempos, nós estamos no tempo do Espírito, porque é o Espírito que realiza as obras da igreja, é ele que opera. E é ele que opera no Papa, o chefe da igreja visível. O Espírito Santo dá ao Papa toda a luz necessária para que a igreja seja conduzida. Por isso que Jesus dá a chave a Pedro. Ele muda o nome de Pedro, dá a vocação a Pedro e dá o poder a Pedro. E esse poder está na igreja, nas mãos do Papa hoje. Por isso que o nosso Santo Padre, o Papa, ele é assistido plenamente pela pessoa do Espírito Santo. Isso é importante. No tempo que nós estamos vivendo hoje, a palavra igreja está tão deteriorada na mente das pessoas, tão deturpada na mente das pessoas. As pessoas falam assim, Jesus sim, mas a igreja não. O Papa, não sei quem, não sei o que lá. Meu irmão, minha irmã, a igreja tem duas realidades. A igreja visível, a igreja hierárquica, da qual nós fazemos parte dessa igreja visível. A igreja visível não é só o clero, é todo o corpo de Cristo, que somos nós. Então nós temos a igreja visível e temos também a igreja invisível, que é a graça. Essa é maior do que a igreja visível. E é essa graça que dirige a igreja visível. E essa graça se chama Espírito Santo, que Cristo conquistou na cruz, quando ele instituiu a sua igreja no seu sangue,
Por isso que o sangue, o lado aberto de Jesus, onde sai sangue e água, é a igreja manifestada em Cristo. Ela sai do lado aberto de Cristo, aonde nós estamos inseridos. Por isso, meu irmão, minha irmã, que essa palavra que o Senhor nos traz hoje na festa de São Pedro e São Paulo, nós temos que olhar para essa festa e olhar para a igreja e amar a igreja como amamos Jesus. Os santos da nossa igreja davam a vida por Jesus, porque dava a vida pela igreja. Né? Esses dias atrás nós celebramos aí São Tomás Moro. Ele era inglês. Na época, o rei Henrique VIII queria casar com a mulher do irmão dele, né? Saiu da igreja, criou o anglicanismo, tal. São Tomás Moro, defendendo a igreja, foi contra o rei. E ele é um tipo de assessor do rei. O rei mandou decapitá-lo. Ele morreu por causa do nome da igreja, a igreja instituída por Jesus. Aqui é um ponto fundamental na nossa vida. Nós temos que olhar para a igreja e para Jesus como uma coisa só, porque nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente. Nós que estamos na terra, os irmãos que estão no purgatório e os irmãos que estão na glória, fazemos parte do corpo místico, que é a igreja. A igreja não é só nós que estamos na terra. Nós temos que abrir o nosso horizonte. E aqui na terra tem um chefe que Jesus deixou. E hoje é o Papa. Só que ele é assistido plenamente pelo Espírito. A igreja invisível, que manifesta na igreja visível e derrama toda a graça que Cristo conquistou na cruz. Esta é a nossa grande festa, irmão. Que nós possamos sentir a alegria de ser católicos. Porque nós que somos católicos fomos vocacionados, chamados a ser católicos. Se a sua família toda é católica, toda a família foi chamada a ser católica. Mas é uma vocação, é um chamado de Deus. E é para nós fundamental e importante percebermos que Deus nos chama e nos coloca na sua igreja para participarmos de toda a verdade revelada. E Ele nos dá toda a assistência do Espírito Santo. Que a festa de São Pedro e São Paulo seja para nós assim uma alegria dentro da nossa igreja de podermos celebrar esses dois grandes santos, duas grandes colunas que sustentam toda a nossa igreja. Paulo, o evangelizador e formador de comunidades, Pedro, aquela pedra mestra que está no meio, no centro, que segura toda a igreja. Por isso Jesus falou, tu és pedra e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Meu irmão, como é alegre, como é feliz ser católico apostólico romano. Obrigado, Senhor, por nos escolher e nos colocar dentro da sua igreja. Que você sinta essa alegria no coração. E que Deus derrame muita bênção sobre você, sobre a sua família, cubra você com toda a graça que você necessita. Na igreja, dentro da igreja, pela igreja, olha aí, não fora da igreja, tá bom? Muita paz, muita alegria, um bom domingo, uma santa semana, muita alegria no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.